pode glorificar, não é proibido. Aleluia. Que maravilha. O Senhor se faz presente. Recebe a nossa adoração, Paizinho. Aleluia. Todos vão de ver a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe este louvor, amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Nós vamos adorar o Senhor depois, mais um pouco. E eu estava lá na casa dos pastores, que nos receberam, como sempre, muito bem. E muito bem, né, pastor? E eu falei assim, vamos logo para a igreja, vamos logo. Para logo esse gelo na barriga ir embora. Porque a gente treme. No altar a gente treme e teme, porque o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. Amém? E hoje eu quero falar nesses 12 dias sobre a nova história. Mas nós vamos ler algo que vocês já conhecem. Mas a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor, ela se renova, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nós descobrimos que o nosso Deus é um Deus criador. Ele cria as coisas. E às vezes eu fico assim pensando, nesse culto de oração que nós tivemos na quarta-feira que passou. E nós tivemos uma experiência muito forte. E o Senhor falava assim, se eu renovo, por que vocês não renovam algo para mim? E aquilo ficou assim. Aí nós paramos. E quando Deus falou, eu ministrei isso para a igreja. Eu falei, olha, as misericórdias do Senhor se renovam. Mas se eles se renovam, Ele é um Deus que traz novidade. Diga assim, o meu Deus traz novidade. Deus tem novidade para você esta noite. É um Deus que cria. É o Criador. Quando nós pensamos num Deus Criador, as pessoas pensam, Deus criou lá no começo. Criou os céus, a terra, o mar. E parou? Não, Ele continua criando. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. E é preciso entender. Então, todos os dias, quando você levantar, converse com o teu Criador e diga o que o Senhor tem para esta manhã. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para o nosso culto a Ti? O que nós podemos criar? Porque se o Senhor é o Criador, nós somos seus filhos, nós temos também que ter novidade. E para isso nós temos que estar assim, íntimos, sensíveis ao Espírito Santo de Deus. E eu quero falar de um homem que foi sensível ao Senhor. Foi sensível. Sua história no começo não foi muito boa. Foi com lutas, foi com tantas coisas, mas o Senhor deu vitória. E será assim conosco. Talvez você está dizendo, estou passando por tantas dificuldades, tantas lutas, mas você não está só. Existe um Deus poderoso que está contigo. Amém? É esse Deus que nos sustenta, é esse Deus que nos levanta. Então, abra sua Bíblia em Gênesis 37. Nós vamos falar um pouquinho sobre José. Eu tenho algo assim que o Senhor colocou no meu coração. E eu sei que esta noite vai ser uma cura interior muito forte sobre as nossas vidas. Em Gênesis 37 diz assim, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seu irmão, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles ao seu pai. Primeiro, a palavra do Senhor vai dizendo sobre Jacó que tem os seus filhos.
E há um filho que se destaca, que é José. O filho da velhice, o filho da alegria. O filho que traz a alegria. E a palavra do Senhor vai dizendo, aqui está escrito, né? Que ele trazia a má fama deles. Na verdade, ele era aquele filho novinho. Eu não sei aqui se tem irmãos aqui, que tem vários irmãos. Eu sou filha única. Minha mãe não quis dar irmão para mim. Eu falava, dá um irmãozinho. E no fim, fiquei sem irmão. Mas eu fico imaginando os irmãos aí que são em 4, 3, né? O novinho sempre entrega os mais velhos, sim ou não? Entrega. Conta tudo pro pai, né? Às vezes os irmãos falam, não fale perto de fulano, porque senão vai entregar. Olha lá, a revelação. Né? E era assim com José. Ele tinha que trazer, porque era o trabalho dele, o seu pai confiava nele. E não é que ele trazia a má notícia. Algumas Bíblias dizem má notícia. Não é que ele queria trazer má notícia, mas ele tinha que trazer o que estava acontecendo. Ele tinha que trabalhar. Ele tinha que falar com o seu pai. Então, muitas vezes, a verdade dói. E a verdade doía para os irmãos. Porque José entregava. Ó, eles não fizeram isso. O Senhor mandou. Então, para os irmãos, esse era o terrível irmão. Mas se você for olhar, ele era o melhor. Porque ele não mentia. E nós estamos numa geração que está tudo mudado. Nós estamos numa geração que os valores já estão assim, não tendo mais os valores. A mentira. Muitas vezes as pessoas querem a mentira para se acalmar do que um confronto, do que uma verdade. Ou muitas vezes dizendo assim, ó, você não está certo. E as pessoas não querem ouvir isso. E os irmãos de José não queriam ouvir mais isso. E começou a crescer um ódio. E começou a crescer a inveja. E nós olhamos que eles vão assim, alimentando aquilo. E que chega um ponto que eles falam assim, vamos dar um fim em José. Já não quer mais saber se é irmão. Já não quer saber se o pai vai sofrer. Eles já estavam incomodados. Mas o que mais incomodou os seus irmãos foi que quando José diz que ele sonha. E ele fala assim que quando ele tem ali uma plantação, ele começa a fazer algo, ele sonha que aquilo que ele formou, que aquilo ele fez, os dos irmãos inclinavam-se para o que ele fez, a sua plantação. E eles começaram a dizer assim, agora ele é sonhador. Além de falar da gente, além de nos entregar, é sonhador. E ainda nós temos que joelhar sobre ele. Ah, não, é o fim. A gente tem que dar um jeito nisso. E quando ele sonha mais vezes, eu estou correndo. E aí a palavra do Senhor vai mostrando que José foi zombado por isso. E chega um ponto que os irmãos vão trabalhar. Mas a palavra de Deus vai dizendo que eles vão trabalhar. O Senhor fala, o pai fala a José, dizendo, vai junto dos teus irmãos, assim quem? Mas eles já não estão lá, eles estão em outro lugar. Então, quando eu começo a ler assim, eu falo assim, eles eram teimosos. Os filhos de Jacó. Se Jacó colocava José para entregar, é porque eles eram difíceis. O que eles não estavam no lugar que o pai mandou e estavam em outro? Então José foi. E quando eles avistam José e falam assim, é agora. É agora que a gente mata ele. E ali eles começam a fazer a reunião, eles começam a tramar, eles começam a dizer, o que nós vamos fazer? E aí um fala, não vamos matar não, vamos vender. Que sempre tem um que pensa no din-din. Vai
vai matar, e daí? Vamos ganhar alguma coisa. Vamos vender. Então, a primeira coisa que José sofre é a rejeição. Ele foi rejeitado. Repita comigo, José. Rejeitado. Irmãos, e ali eles jogam José numa cova, sem água. Chega os mercadores e ali eles negociam com moedas de prata, diz a palavra. Vende José. José vai como escravo ao Egito. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, vamos ler lá. Aleluias. Aleluias. Aqui diz assim. E tomaram e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Eles foram cruéis. Depois assentaram-se a comer o pão. E levantaram os seus olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá, e que mantemos o nosso irmão, escondamos a sua morte? Vinde e vendemos a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Quer dizer, nós não vamos matar ele, mas quem levar, se matar, olha, que o sangue não venha sobre nós. Então a palavra de Deus vai dizendo, então eles foram e venderam. Então eles, e tornou a seus irmãos e disse, o moço não parece, aonde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram o cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-lo a seu pai. E disseram, temos achado esta túnica, conhece? Agora será ou não que é a túnica de teu filho? Ele chega para o pai e fala assim, olha, essa túnica é de José ou não? E o pai sabia que era. Então o pai se rasga e chora. Então Jacó rasgou os seus vestidos e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os filhos, todas as filhas, para consolar Jacó. Porém, e ser consolado. Na verdade, como choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito. E lá, Potifar o compra. Potifar compra. E entrou na casa. E a palavra de Deus fala que José foi levado ao Egito, à casa de Potifar. Mas a palavra do Senhor diz em 39, versículo 2. E o Senhor estava com José. E foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Quer dizer, ele era bênção para o seu pai. Ele era bênção. Já tinha intimidade com Deus, porque Deus já mostrava em sonhos muitas coisas para José. Mas aí eles levam José na cova. E eu sei que lá José orou. Porque um filho, não importa onde esteja, se ele tem intimidade com Deus, ele ora, ele busca e o Senhor sustenta. Então a palavra de Deus diz que eles vendem, e ele chega na casa de Potifar. E como escravo, o Senhor também começa a prosperar na vida dele. Porque o Senhor era com ele. Não importa o lugar que colocarem você, você vai prosperar. Talvez tramam, o homem faz a reunião, mas é o Senhor que decide ao seu respeito. Muitas vezes fazem a reunião, às vezes você fala assim, eu merecia isso, mas não. Aonde você pisar a planta dos teus pés, há uma nova história em 2022. O Senhor é com você, o Senhor é com você, então você
que muitas vezes nós começamos a chorar, a blasfemar, a falar com Deus, não é dessa forma que eu pensei. Jamais você vê isso aqui na palavra. Então, primeiro ele foi rejeitado, depois ele foi vendido. Mas chega lá, na casa de Potifar, a palavra de Deus diz que levanta uma mulher e coloca os olhos sobre José. Se interessa por ele, mas ele é fiel ao Senhor. E ela vai e começa a querer trabalhar em cima dele, para que ele caia em tentação. Mas aí, José não tinha o chavão, né, pastora? A carne é fraca. O espírito é forte. Se nós alimentamos o espírito é forte. E o espírito era forte com José. E o que ele fez? Ele encarou, ele expulsou, ele fez assim para a mulher de Potifar: sai, sua endemoniada. Não, a palavra de Deus fala que ele fugiu. A Bíblia diz que quando você ver algo, fuja do mal. Não tem conversa. Não tem conversa. Fuja. Fuja do mal. Então nós começamos a ver exemplos. Linguagens aí não é para nós cristãos. Se o Senhor está conosco, vai doer a carne, mas nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. E ele foge, e essa mulher vai e calúnia. Fala o que ele não fez. Vai de novo, José. Vai de novo, José. Preso. Mas lá na prisão, a palavra de Deus vai dizendo que lá também o Senhor era com ele. E já estava comandando tudo. Já estava mandando em tudo. Fala para o teu irmão, aonde você estiver, meu irmão. Mas fala assim com garra. Aonde você estiver, meu irmão. A planta dos teus pés. Você vai prosperar. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Pode ser aonde for. Se está com o Senhor, vai prosperar. Pode falar o que falar do lugar. É você o Senhor. E aí a palavra de Deus vai dizendo. Ele fala, meu Deus. E vai dando glória. E vai orando. E aí, chega lá, está preso o copeiro e o padeiro. Eu acho que eles erraram alguma receita. O faraó ficou bravo, mandaram eles. Acho que eles erraram alguma coisa. E aí, José vai e está ali conversando e de repente ele escuta o copeiro desesperado. Eu estou tendo sonho, eu não estou entendendo. Vocês sabem a história. E aí José fala assim, mas Deus pode revelar. O Senhor sabe. Então ele vai. E o copeiro fala, olha, e começa a dizer, e ele diz assim, ó, daqui 3 dias vai ter um aniversário de Faraó. Ó, você vai ser chamado e vai servir o rei. E deu mesmo os 3 dias. E o copeiro foi. Só que José fala assim, mas ó, não esqueça de mim. Olha para o teu irmão de novo, fala para ele, não esqueça de mim. Quando você estiver no auge, não esqueça do teu irmão que lutou com você, que orou por você. José fala para o copeiro, ó, vai subir lá, mas não esqueça de mim, hein? Só que o copeiro vai, esqueceu. E o padeiro, ó, teve um sonho lá e ele falou, você vai morrer. O padeiro falou, misericórdia. Está repreendido. Está amarrado. Não está amarrado não, ó. Irmãos. E o copeiro esquece de José 2 anos. Mais essa. E ele diz, eu não mereço estar aqui. Eu fui vendido pelos meus irmãos. Não fiz algo para estar aqui.
Nós podemos orar assim com o Senhor? Nós podemos orar dessa forma? Eu estou enfrentando algo, mas não é o que eu plantei para colher. É algo, Senhor, que eu não mereço estar. Nós podemos orar. Nós podemos fazer esta oração, porque José fez esta oração. José fez esse clamor. Eu não mereço estar aqui. Então não me esqueça de mim. Mas ele estava lá. Mas o Senhor estava com ele. Passa-se 2 anos. Diga assim, 2 anos. Em Gênesis 41, 1. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé ao rio. E eis que subiam do rio 7 vagas formosas, avistas e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias, avistas e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, avistas e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas, avistas e gordas. Então acordou Faraó. Aí ele dormiu de novo. Ele sonha de novo. Mas agora ele sonha com as 7 espigas. 2 sonhos. E ele fica apavorado. Mas 2 anos, o copeiro demorou, não? Que copeiro. Ficou no auge e esqueceu do amigo. Mas o tempo da honra chegou. Levante a tua mão. 2022 será uma nova história. Será uma história de honra. Chegou a tua vitória, irmãos. A vitória chegou para José. O copeiro vai e fala: olha, tem um homem lá na prisão. E ele falou isso do sonho que eu tive e aconteceu. Então Faraó já manda chamá-lo. Mas antes dele já chegar diante de Faraó, já tomou um banho, já limparam, já colocaram roupas limpas. Aleluia! E chegou diante do rei e ele diz: chega lá, com toda a autoridade, porque é o Senhor que estava com ele. Você não vai chegar assim, ó, humilhado, mas com autoridade. E a palavra do Senhor vai dizendo mais. Que ele vai revelando o sonho. E diz, olha, esses 2 sonhos é um. Por que Deus deu os 2 sonhos para Faraó? Porque o Senhor teve pressa. Teve pressa. O Senhor tem pressa de nos abençoar. E a palavra do Senhor foi dizendo que ele vai e fala, olha, vai ser 7 anos de fartura. Mas depois desses 7 anos vai ser uns 7 anos de muita fome na terra. Então Faraó fica satisfeito com tudo. E a palavra de Deus diz que Faraó tira o seu anel e coloca o anel sobre José. E dizendo, abaixo de mim, quem vai mandar agora é você. Abaixo de mim. E isso foi acontecendo. E José começou a trabalhar, porque tudo que ele tocava prosperava. Bom, pois bem, o tempo da honra dele chegou. Mas chegou um momento que José estava sendo governador. E é agora que eu quero entrar no que eu vim fazer aqui esta noite. Governador, com o seu anel, com sua família, com seus filhos, mas porém, com uma história arquivada. Mas um dia o boleto chega. E o boleto chegou, a fome chegou. E os seus irmãos tiveram que buscar comida.
José poderia estar bem em tudo, mas ele tinha que ter algo. Que algo, pastora? Cura interior. E nós vamos ver essa cura que José começa a ter. Abra lá, em Gênesis 42. Aleluia. 42, do 21 ao 4. Então disseram uns aos outros, pulei bastante, irmãos, mas olha, preste atenção. Então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando os rogavam. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rubens respondeu, dizendo, não vos dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço, mas não ouviste, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia um intérprete entre eles. Agora nós vamos ver aqui, o que estava acontecendo aí, pastora? É onde os irmãos já entraram lá no palácio e foram comprar alimento. E quem dá de cara com eles? O seu irmão José. José olha e reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não reconheceram José. Com certeza, José é um homem que estava vestido diferente, mas na verdade, nós temos uma palavra, uma frase que a gente fala: aquele que apanha nunca esquece, quem bateu esquece. Os irmãos também poderiam estar diferentes, porque o tempo passou. Mas José, na hora, viram que eram os seus irmãos. Na verdade, aquele arquivo que estava engavetado, estava na frente de José. E a palavra, olha ali, olha no versículo 24. E retirou-se dele o choro. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. Primeiro choro de José. Diga comigo, o primeiro choro. A palavra de Deus diz que ele foi rude, ele foi áspero, porque na hora que ele viu de novo a cova. Ele viu de novo a prisão. Veio à tona toda a ruindade, toda a maldade que os seus irmãos fizeram. E aquilo veio sobre ele. E ele foi para um lugar e lá ele chorou, quietinho. Primeiro choro. Aí a palavra do Senhor vai dizendo que ele falou assim, agora eu vou fazer ele sofrer. E eles foram falando que tinha um irmão. E ele falou, opa, eu tenho um irmão que eu não conheço, que é por parte de pai, que é por parte de mãe. Eu tenho um irmão chamado Benjamim. E ele faz algo lá, ele brinca um pouco, fala, agora eu vou fazer meus irmãos sofrer um pouquinho. Eles trouxeram Benjamim. Então nós começamos a ver o segundo choro lá em Gênesis 43, do 28 ao 30. E que ele também chorou. Olha lá, 43. No 30. Aleluias. E José apressou-se, porque as suas estranhas moveram-se para o seu irmão e procurou onde chorar. Então ele entrou no quarto e chorou de novo. Mas a palavra do Senhor vai dizendo aqui, ó, que quando ele encontra Benjamim, ele chora de novo. Diga para o teu irmão, é bom chorar. Ai, vai chorar. Não, tem que chorar. Só que o segundo choro já não era mais de tristeza, de amargura, mas era de emoção de ver um irmão. E nós começamos a ver isso. Então aí os irmãos estão lá, tudo reunido. Mas no 45, do versículo 1 ao 2. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele. E clamou, fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos,
E levantou a sua voz com que, igreja? Com que, igreja? Com choro. Aleluia. De maneira que os egípcios ouviram e a casa de Faraó ouviu. Terceiro choro. Já foi alto. Já não foi mais escondido. Ele foi chorando e foi falando assim: eu sou José. Seu irmão vai lendo na palavra, ele vai vomitando, ele vai falando: vocês me jogaram na cova, vocês fizeram que eu viesse preso para cá e eu fui preso. Ei, mas não fica triste com isso, porque eu perdoo vocês. Então, além de José já ser um governador bem-sucedido, estava ali recebendo a cura interior. Sabe por quê? Porque o teu Deus, meu Deus, é um Deus que ele faz as coisas por completo. Tem pessoas que acham que certas áreas ele não vai prosperar. E certas áreas ele, eu tenho que ter alguma cruz, uma luta. É mentira. Todas as áreas foi curada sobre a vida de José. E eu vim aqui esta noite para dizer que 2022 será talvez aquele ano que você vai chorar o primeiro choro, o segundo choro, mas o terceiro você vai ter a cura interior daquela palavra maldita que foi dita a você, porque esta noite vai encerrar em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Não foi mais um chorinho escondido. Teve confronto. E confronto você tem que vomitar, você tem que jogar, você tem que falar. Mas Deus sabe. Ele sabe, mas Ele quer ouvir. Fica de pé. Você é a casa do Senhor. Você entra aqui na igreja e diz que você é a casa. Como está essa casa? Eu falei toda essa história. José sofreu, mas o tempo da honra chegou. E para você entender que só o dinheiro não é o suficiente, mas a paz interior, ela é. Sabe por quê? Porque quando você libera perdão, você abre os céus e há um céu esperando você. A palavra de Deus diz que não é para vir aqui ofertar se você tem alguma coisa contra o teu irmão. Então, aos olhos de José estava tudo bem. Governador, mas porém, ele tinha que vomitar alguma coisa. Ele tinha que falar. Ele tinha que perdoar a sua família. 2022. Será uma nova história? Será. Mas desde que você tire o arquivo e chegue de frente e fala assim: esse ano eu tenho que resolver. E você sabe o que tem que resolver. Você quer chorar o terceiro choro? Quem quer chorar o terceiro choro? Quem tem algo aqui e fala: não, eu tenho que deixar aqui hoje. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Cadê o louvor? Se você fala: não, eu quero começar 2022 certo na presença do Senhor. E eu quero esta cura. Porque quando eu lembro dói, então eu não perdoei. Eu preciso liberar perdão. Vem aqui à frente. E nós vamos te abraçar. E nós vamos orar por você. Para que nada interfira as bênçãos de Deus ser jorrada. Mas muitas vezes nós queremos bênção. Mas muitas vezes nós impedimos o agir do Senhor. Feche os teus olhos. Se puder apagar essas luzes da igreja, apaga. E você que queira esse choro. O terceiro choro quer dizer libertação. Sai do seu lugar. E nós vamos orar por você. Oh, Santo, feche os teus olhos. Eu não quero saber quanto tempo você tem de igreja.
Porque demorou muitos anos para que José tivesse esse encontro. Não se diz respeito a quanto tempo, mas diz que o Senhor hoje quer te curar. Sai do teu lugar. E nós queremos orar por você. O teu perdão é completo. Ele sara a minha alma. Ele sara a minha alma. Para de chorar no cantinho. E lembrar de novo. E chora no outro cantinho. Chora hoje no palácio. Grita. Grita. Aleluia. Oh, santo, santo é teu nome. Foi isso que o Senhor fez. Ele mudou as coisas de lugar. Ele mandou uma forte fome sobre o mundo, para que o arquivo de José viesse até ele para resolver. É aqui que se resolve, irmão, para depois ter o céu. É aqui. Pega teu telefone hoje, resolva. Tem o teu terceiro choro. José jogou. Vocês fizeram isso, isso, isso. Mas não fica mais triste, porque foi permissão do Senhor. Porque eu estou aqui para dar pão para vocês. Xarabassori. Entenda o propósito de Deus. 2022. Não tenha mais amargura dentro do teu coração. Só vai ser uma nova história se você tirar o arquivo escondido e ter um confronto face a face com o Senhor e dizer assim: eu quero ser curada. Mas foi aquela pessoa que me fez mal. Certa vez eu vi uma história que um carrasco, lá na Bíblia, aquele que crucificou Jesus, eles são treinados para serem maus, para segurar a perna de um homem. Vai tentar segurar a perna de um homem, dá um chute na gente, vai voar. Você acha que todos que os carrascos ali crucificaram na cruz os ladrões, eles deixavam como Jesus deixou? Se esperneavam. E eles riam. Gostavam daquilo, do sofrimento, dizendo: vai morrer. Mas a palavra de Deus diz que Jesus foi como um cordeiro. Cruzou a perninha. Não fez barulho. E ainda disse: perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. E aí, a gente tem aquela coisa de cantar que eu quero ser como Jesus. E não liberamos o perdão. Libere. Seja curado. Seja curada. Para que todas as áreas da sua vida, o diabo não venha e te enfrenta e fale para você. Porque o nosso Deus é um Deus completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Mas aí você diz: pastora, mas essa pessoa fez muito mal para mim. Então traz ela na tua frente agora. Traz ela na tua frente. Olha a vida dela. Ah, mas aparentemente parece que está bem. Se não tem Jesus, não está bem. O caminho é inferno. E aí você tem que ter misericórdia. E quando você começa a ter dó e falar assim: mas essa pessoa que fez, se ela não aceitar Jesus, você começa a ter misericórdia.
No lugar da amargura, você vai ter misericórdia. No lugar da amargura, você vai ter o quê? Misericórdia. E quando vier a misericórdia, o dó, você vai começar até a orar por esta pessoa. E aí você consegue liberar o perdão. Que você vá para o céu. 2022, uma nova história. Só vai ser uma nova história se nós sermos curados. Em nome de Jesus. Talvez você veio aqui. Será que eu vou receber hoje uma palavra? Você recebeu. Seja curado em nome de Jesus. Então levante a tua mão agora. Você está curado? Você chorou o terceiro choro? Diga, eu sou tua casa. Irmãos, esse aplauso que foi para o Senhor foi tão fraco. Aplauda com alegria no seu coração. Você que foi abençoado, aplauda o Senhor. Louve ao Senhor. Aleluia. Louvado e agradecido é teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória seja dada a ti, Senhor. Ao teu santo nome, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Pega o seu projeto de vida agora e coloque o seu projeto de vida sobre o teu coração. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Aleluia. Se você crer, você vai ser abençoado e o teu projeto de vida se realiza, porque começou um novo tempo, uma nova história, um novo período em que Deus quer fazer realizar grandes coisas na tua vida. A nova história, a bênção nova, pode ser esta que você está colocando sobre o teu coração. Nós vamos orar agora, a pastora vai orar e abençoar a tua vida. E você vai ver a nova história acontecer. Senhor Deus, olha para este projeto de vida agora. Senhor Deus, a tua igreja crê.